E o Atlético Paranaense resolveu vetar sozinho um acordo que já estava alinhado com todos os clubes da Série A para o Campeonato Brasileiro de 2020, que permitia uma redistribuição de renda do dinheiro da TV para que também os times rebaixados tivessem acesso à premiação. O Atlético Paranaense foi contra e vetou, e pôde vetar graças a contrato. Antes de explicar melhor essa história e de dar minha opinião a respeito, eu preciso explicar para as pessoas que não entendem como é feita a distribuição do dinheiro da TV para o Campeonato Brasileiro da Série A. TV aberta, é importante dizer. Bom, funciona da seguinte maneira: 40% de toda a grana que a Globo passa para os clubes é distribuída para os 20 times da Série A de maneira totalmente igualitária. Eles ganham exatamente o mesmo valor. O Avaí ganha o mesmo valor que o Flamengo nesse bolo de 40%. 30% é de acordo com o número de jogos que esse time teve televisionado pela televisão aberta. Quanto mais jogos o seu time passou na TV aberta, na Globo, mais ele vai ganhar no fim do campeonato. E o último pacote, o último bolo de 30% é justamente referente à premiação do campeonato, a posição que o seu time terminou na tabela. No campeonato de 2019, como foi feito? Só ganhou essa premiação o primeiro lugar ao 16º. Os times rebaixados não participaram dessa divisão. Só que eles entraram num consenso esse ano, observando muito a questão do Cruzeiro. Muitos clubes grandes se colocaram no lugar do Cruzeiro, observaram que o Cruzeiro se deu muito mal com isso e resolveram mudar as regras do jogo, mudar a redistribuição. A partir agora, do entendimento dos clubes, os times rebaixados também têm que participar dessa cota. Como vai acontecer? Como aconteceria? Todos os times ganhariam um pouquinho menos, permitindo com que esses times rebaixados também participassem dessa distribuição de renda. O Atlético Paranaense não entende assim. Ele entende que trata-se de uma premiação. Como premiação é uma coisa boa para quem foi bem, obviamente um time que fracassou e foi rebaixado não merece essa premiação. Então, na posição do Atlético Paranaense, essa redistribuição não tem que mudar, ela tem que continuar acontecendo entre o primeiro e o 16º, que foi mais ou menos assim a divisão. O primeiro ganhou ali cerca de 31 milhões de reais e o 16º cerca de 4 milhões e 600 mil reais por ali. É importante dizer que todas essas informações estou trazendo do blog do Rodrigo Matos, lá do UOL, cujo link para a matéria eu vou deixar aqui na descrição. É importante dar os créditos. Qualquer dúvida que você tenha com relação ao vídeo, eu sugiro que você vá lá e leia a matéria, está bastante bem explicada. Bom, o que rola? O Atlético Paranaense entende que a redistribuição de renda estava já correta e os clubes, em quase unanimidade, fora o Atlético Paranaense, entendem que não, que os clubes devem também passar dinheiro, que a TV deve passar dinheiro também para os times rebaixados. Eu tenho uma terceira via. Concordo em parte com os dois. Acho que os times rebaixados não devem abocanhar essa grana, mas eu pegaria esse dinheiro que os clubes propõem de passar para os times rebaixados para passar para os times que subiram. Afinal, já que é premiação, vamos premiar quem foi bem, não quem foi mal, né? Mas não importa o que eu penso, não importa o que o Atlético Paranaense pensa. Por quê? Porque se todos os clubes, em praticamente unanimidade, acertaram um caminho, é muito mais prudente, é muito mais até ético e de acordo com esses times, até pela democracia. Lógico, o Atlético Paranaense não está fazendo nada ilegal. Ele tem um poder de veto que a Globo fez para vários times. Vários outros times que fecharam TV aberta com a Globo poderiam vetar. Não sei exatamente quais são esses times, mas vários outros, segundo a matéria do Rodrigo Matos, poderiam vetar. Só que nenhum vetou. Nenhum vetou porque entenderam que a maioria vence. Já que a maioria fechou uma coisa, vamos de acordo com a maioria. Mas o Atlético Paranaense fez valer o seu poder de veto, colocando abaixo tudo que os clubes acertaram entre si. Portanto, a Globo agora está impossibilitada de redistribuir essa renda, a não ser que o Atlético Paranaense mude a sua posição, o que não deve acontecer. Portanto, embora aqui não seja a discussão em si, se o Atlético está certo no modo de distribuição que ele pensa, ou se os outros clubes estão certos na maneira como eles pensam de distribuição, ou se eu que propus uma via completamente diferente estou certo, isso não importa. O que importa é ir com a maioria, e os clubes todos acertaram que era um caminho que deveria ser seguido. Então esse caminho deveria ser seguido. O Atlético Paranaense ele não deveria se valer desse voto.
Não é ilegal, mas na minha opinião é imoral. E se imoral for uma palavra muito forte, ao menos é antiético, vai contra o interesse maior do campeonato, que é todos os clubes que participam dele, não só o Atlético Paranaense. Portanto, não concordo com a posição do Petralha e seus Blue Caps, não concordo com a posição do Atlético Paranaense, justamente porque acho que a democracia prevê que o voto da maioria prevaleça, e não o veto totalitário de um só clube. E aí a gente volta para o vídeo de ontem que eu falei da MP, que o deputado Pedro Paulo do DEM, na verdade a emenda que ele propôs para anexar a MP do Bolsonaro, que obrigaria os clubes a criarem uma liga para negociarem em conjunto. Muita gente comentou sendo contra a obrigação de uma liga, e aí assim, eu até entendo, é ruim você obrigar os clubes a criarem uma liga, né? Deveria ser uma posição mais liberal, só que essa posição do Atlético Paranaense aí mostra porque talvez seja importante a obrigação. Porque no Brasil a gente vive um país totalmente egoísta. Os clubes só pensam no seu próprio umbigo. O Atlético Paranaense, o que ele pensou? Bom, eu não vou cair porque eu tô com as minhas contas em dia, eu tenho um bom time, tenho capacidade de contratar um bom técnico, tenho um estádio bacana com um gramado lá que ele é sintético, é difícil as pessoas jogarem por lá. Por pior que seja o meu ano, dificilmente eu vou cair para a segunda divisão. Então eu vou pensar em mim, vou ganhar mais, não vou ter que passar um pouco do meu dinheiro para os times rebaixados. Vou votar contra. Foi isso que o Atlético Paranaense pensou de maneira egoísta. Ele não pensou, não estou nem falando dos clubes rebaixados, mas estou falando no acordo geral que os outros clubes já tinham alinhavado. Então assim, ele não pensou no consenso, ele pensou na posição totalmente particular dele. Enquanto a gente tiver isso, poder fazer isso, um clube só poder pisar no tomate, como foi na quebra do Clube dos 13, com o André Sanches lá e seus Blue Caps, quebrando o Clube dos 13 e mudando completamente a maneira como o dinheiro de TV era redistribuído, a gente tem que haver, infelizmente no Brasil, algum tipo de legislação, algum tipo de obrigatoriedade. Porque aqui no Brasil a gente está cansado de saber, os clubes só pensam em si, as pessoas, é uma característica do brasileiro, ser muito individualista, muito egoísta, só pensar em si e não no outro, não no coletivo. Portanto, mais uma vez repito, não estou discutindo o ponto do Atlético Paranaense, que eu até entendo e concordo em partes. Estou discutindo justamente a atitude totalitária de ir contra um acordo que todos os times tinham alinhado. Me parece que não é o melhor caminho no momento que a gente precisa mais do que nunca unir os clubes. E isso vem de um time que é muito bem gerido, de um time que não tem dívidas, de um time que tem tudo sob seu controle. Mesmo assim, um time que defende, inclusive, que é importante para ele muito mais do que para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Vasco, para o São Paulo, a negociação em conjunto. Aí quando ele deve ir em conjunto para reforçar esse conjunto, o que ele faz? Ele vai sorrateiramente, sozinho, vetando um acordo. E também precisa ser criticado, antes que eu me esqueça, esse tipo de contrato que a Globo traçou com os clubes que permite esse tipo de veto. Isso é um completo absurdo. Começa por aí o problema. Não deveria nem permitir a Globo, através dos seus contratos, que esses times vetassem na redistribuição de renda, um time pudesse vetar. Isso me parece um total absurdo. Mas quero saber a sua opinião, de que lado você está dessa história? De todos os clubes, do Atlético Paranaense, você defende ou você critica a opinião, a posição do Atlético, do Petralha? Comente aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se é novo, veja aqui nosso clube de membros, a gente tem muita novidade cada vez mais trazendo para vocês. E é isso, grande abraço, se cuidem e até o próximo vídeo.